Glória a Deus. Vamos dar as nossas mãos, vamos nos preparar agora para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bondoso Deus e Pai, pelas tuas grandes e infinitas misericórdias, nós estamos aqui, Senhor, no meio desses cânticos, desses louvores, adorando o teu santo nome, Pai. Nós fazemos isso pela fé, porque o Senhor sabe, Pai, que alguns aqui, meu Deus, estão no momento de colheita, Pai, mas talvez uma grande maioria, meu Deus, esteja aqui buscando um milagre, buscando uma resposta, buscando, meu Deus, um livramento, Pai. Então, às vezes a gente canta, a gente louva pela fé, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, e que as nossas lutas, que os nossos problemas não vão ser eternos, Pai, mas nós vamos alcançar vitória sobre eles, Pai. É muito menor, meu Deus, a tua palavra fala, o tempo que nós passamos em luta, do que o tempo da nossa vitória, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir para que nesta noite a tua palavra, Pai, possa nos dar aqui um empurrão, meu Deus, que a tua palavra possa aqui agora, Pai, fazer com que haja uma pressão nos impulsionando para frente, Deus. Aquele que está, ó Pai, paralisado, que a tua palavra possa libertar, Senhor. Aquele que está, meu Deus, recuando, que a tua palavra possa advertir, Senhor, e fazer com que, ó Pai, possa ser mudada essa rota, meu Deus, e retomada para a glória do teu nome, Pai, para que o inimigo seja derrotado, Pai, e para que o teu nome seja glorificado, Pai. Então, não a nós, porque nós não procuramos glória, não a nós, mas a ti toda a honra, a ti toda a glória, Pai. Nos colocamos aqui agora, Pai, totalmente debaixo desta palavra que o Senhor vai estar ministrando sobre nós, que ela, meu Deus, penetre, Pai, rompendo todas as barreiras, rompendo, meu Deus, todos os obstáculos que o inimigo põe diante das pessoas, mas que a tua palavra, Pai, se cumpra ao que está escrito a respeito dela, que ela é como o martelo que esmiuça a penha, Pai. Então que ela venha esmiuçar aqui agora, Pai, que ela venha derrubar, meu Deus, as muralhas, Senhor, que ela venha romper os impedimentos e alcançar o teu propósito, que é o nosso coração, Pai, e numa explosão de glória e de milagres dentro de nós, Pai, que ela nos impulsione, meu Deus, em tua direção. Para isso, ó Deus, nós te pedimos, fala então conosco, pois nós estamos preparados para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus assim oramos, amém e graças a Deus. Pegue sua Bíblia, abra no Salmo de número 51, Salmo de número 51, louvado seja Deus. A partir do versículo 1, os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga
as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, e eis que te comprazes na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Amém? Vamos nos assentar, irmão. É lindo esse salmo, né? É lindo. Não era lindo o momento de quem escreveu ele, né? Estava passando, né? Quem escreveu esse salmo foi Davi. E ele escreveu esse salmo quando ele tomou tento, né? Conhecimento do pecado que ele havia cometido, né? Se não todos conhecem a história, Davi havia pecado contra Deus, mas ele não tinha se dado a perceber, né? Não é que ele não tinha percebido, ele sabia, né? Ele não queria saber, né? Ele não queria reconhecer. Então ele fez de conta que nada aconteceu, e ele seguiu a vida em frente. Só que ele foi surpreendido com a consequência do pecado dele. Ele talvez achou, como muitos pensam, de que o tempo vai se incumbir de resolver, né? Ou o pecado ele vai desaparecer por si próprio, né? Tem gente que pensa assim, né? Tem gente que pensa assim: eu errei, eu pequei, mas agora eu estou arrependido, então agora eu vou consertar minha vida, eu não vou fazer mais isso, não vou fazer não. Isso é muito bom, isso é muito bom. Davi também, ele não continuou no pecado, né? Ele pecou. Aí por causa desse pecado, para tentar resolver esse pecado, ele cometeu mais um outro pecado grave, e ele tinha parado por ali, né? Ele não tinha continuado, né? Mas mesmo assim ele sofreu a consequência, né? Então a Bíblia, nesse salmo aí, ele mostra a necessidade de Deus na vida daquela pessoa que tem ali os seus pecados para resolver, né? Todo mundo peca, todo mundo peca. Nós que estamos aqui na igreja do Senhor Jesus, nós também cometemos o pecado, né? A palavra de Deus fala que aquele que diz que não tem pecado, já está cometendo um pecado em falar assim, ó. Então todos nós temos esse problema, né? Qual é a diferença daqueles que são de Jesus e daqueles que não conhecem Jesus com relação ao pecado? É que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, então eles não resolvem, eles vão acumulando os pecados dias após dias. Agora, aqueles que conhecem Jesus de verdade, e para conhecer Jesus de verdade, você fala assim: como que eu conheço, pastor, Jesus de verdade, né?
eu tenho que voltar, fazer uma viagem no tempo, voltar lá para ver ele fisicamente. Isso não é possível, né? Para a gente conhecer hoje Jesus de verdade, então a gente precisa conhecer a palavra de Jesus, né? Quando a gente conhece a palavra dele, então nós conhecemos ele. E é assim que você deve, então, cada dia procurar conhecê-lo mais e mais. Então, para aqueles que conhecem Jesus de verdade, sabe que não se pode encerrar um dia sem resolver os seus pecados. Nós não podemos, por exemplo, ir dormir só porque o dia acabou, né? Nós não podemos ir dormir só porque as tarefas do dia foram concluídas, ou então nós decidimos que o que foi feito e o que não foi feito vai ser feito amanhã, né? Aí a gente fala assim, então eu vou dormir, e aí a gente vai dormir, né? Não. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, né, fala assim que não se deve deixar se pôr o sol sobre os nossos pecados. Nós não podemos deixar o dia terminar sem a gente resolver os nossos pecados. Então, antes que a gente se recolha, quem é de Jesus sabe, né? Que nós temos que ter uma conversa com ele, né? E é por isso que o pecado prolifera, inclusive no meio do povo de Deus, né? Você vê que vão se passando os anos e o pecado vai se multiplicando, né? Um povo que era muito mais consagrado também pecava, mas era mais consagrado, né? Um povo que era mais santo. Ah, pastor, mas como que o senhor pode dizer qual é o instrumento que mede que o povo era mais consagrado, que o povo era mais santo? É só você olhar para ver o que o povo fazia e o que o povo faz hoje. É só você olhar nos sinais. A Bíblia fala que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E você vai ver que se você olhar para a igreja lá no passado, você vai ver que os sinais estavam a todos os momentos. Hoje a gente vê um relâmpago de sinal aqui, um relâmpago de sinal lá. Tem gente aqui, por exemplo, que nunca viu um paralítico andar. Tem gente aqui que nunca viu um surdo ouvir, um mudo falar. Tem gente aqui, por exemplo, que nunca viu estes milagres. E por quê, né? Por que será, né? Porque o pecado também foi se multiplicando no meio do povo de Deus, né? E havendo pecado, vão se extinguindo os sinais. Tem gente que nunca viu uma profecia. Tem gente que nunca viu, por exemplo, uma interpretação de língua. Então, isso tudo porque o pecado foi. E por que o pecado foi assim se multiplicando? Porque as pessoas deixaram de se resolver. Até o povo de Deus pegou o costume do mundo, né? E o povo de Deus vai dormir. Acaba de assistir o filme que está querendo assistir, né? Acaba o filme, já dormiu um pouquinho ali no sofá, né? Já sai meio drogado para a cama, né? De sono, né? Aí dorme uma noite mal dormida e acorda no outro dia para continuar. E vai continuando em desabalada carreira e destruição. Por quê? Porque não ouve a palavra. Ou se ouve, não dá ouvido à palavra. Então a Bíblia nos ensina que nós temos que nos resolver. Tem gente que fala assim, puxa, eu durmo, mas não consigo descansar, né? Quantas horas você dormiu? Eu dormi 8 horas. Eu dormi 10 horas, 12 horas, mas amanheci todo dolorido, cansado, né? Bom, isso aí fisicamente não é, porque se dormiu 8 horas, né? Fisicamente não é, porque se dormiu 10 horas, então você tem que pensar, então quer dizer, o meu cansaço, o meu abatimento, as minhas dores, parece que é no meu físico, mas não é, né?
não é por causa do seu desgaste físico, mas é o peso espiritual que está sobre a tua vida, que a tua carne está sentindo. É o peso dos pecados. Os pecados pesam, sabia? Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados. Cansados do quê? De trabalhar? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado do quê? De conta para pagar? Jesus estava falando a respeito dos pecados, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não é uma noite de sono que vai nos aliviar. Quem é que vai nos aliviar? É Jesus. Amém? Então você nunca vai dormir sem resolver, né? Só que as pessoas não prestam atenção, né? Então aquelas que às vezes falam, a partir de hoje eu vou resolver agora. Aí ela vai chegar, por exemplo, de dormir, vai dobrar o joelho, vai falar assim: Senhor Jesus, o Senhor me perdoa de todos os pecados, amém, glória a Deus, e vai dormir. Que pecado, né? Todos. A pessoa faz uma cesta básica de pecado, né? E apresenta, né? Não é assim que se resolve, né? Você precisa falar quais são, você precisa reconhecer os seus pecados, porque se a gente não reconhece, amanhã você vai fazer de novo. Aí você vai apresentar a cesta básica lá de novo para Jesus. Então você tem que reconhecer, você tem que ouvir. Pastor, como é que eu vou reconhecer? E o Espírito Santo vos ensinará, diz a palavra. O Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias, diz a palavra. E o Espírito Santo então nos avisa dos nossos pecados. O Espírito Santo nos avisa dos perigos. E aí então a gente vai anotando, né? Olha, puxa, eu falei o que eu não deveria falar. Eu preciso resolver isso com Jesus. Olha, eu fiz o que eu não deveria fazer, então eu preciso resolver. Aí você vai apresentar a Jesus, né, os seus pecados, né? Assim como Davi, ó, compadece-te de mim, ó Deus, diz a palavra. Ó o versículo 3, ele fala assim: pois eu o quê? Conheço. Então ele não fez uma cesta básica, né? Não. Ele está dizendo: eu conheço, eu sei o que eu estou falando contigo. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, eu não deixei para lá, ele está sempre diante de mim. Sempre. Então, você veja que Davi, ele buscou a presença de Deus, porque aquilo estava incomodando ele, aquilo estava prejudicando. Então o pecado, irmãos, ele está sendo tratado de um jeito, por exemplo, no nosso meio. O pecado não tem nada demais no mundo. Eu acho que o pecado no mundo combina. O que vocês acham? Combina. O mundo é de Deus? O mundo tem Jesus? Então, qual que é o problema do pecado no mundo? Nenhum. O pecado não combina conosco, que declaramos Jesus, que saímos pelas ruas declarando o nome de... Acabamos de cantar isso aqui, ó. Então o pecado não combina com a gente. Então o pecado é um problema para nós. E nós precisamos ficar atentos com isso. Mas hoje nós estamos vendo, por exemplo, as pessoas sem medo de pecar. Sem medo de pecar. Algumas pessoas estão preparadas para pecar. Como assim, pastor? Elas já estão preparadas, dizendo assim: não, eu vou cometer esse pecado e depois eu caio de joelho aos pés de Jesus e peço perdão. Tem pessoas agindo assim. Tem pessoas que estão premeditando o pecado, estão desenhando o pecado, estão, construindo o pecado, porque perderam o medo,
Antigamente a pessoa falava assim: olha, se a noiva entrar na igreja e ela não for virgem, o vestido vai ficar amarelo. Quem se lembra disso? As noivas entravam na igreja até tremendo, coitado, né? Aí até que teve a primeira que não era mais virgem, entrou e o vestido não ficou amarelo, né? O vestido continuou branco. Aí todo mundo falou: nossa, não ficou. Aí perderam o medo. Né? Antigamente se pregava a doutrina do pecado, então os crentes tinham medo, né? Agora hoje o que as pessoas pregam? Uma heresia do pecado, né? Que Deus é amor, né? Esses dias eu escutei um pastor, se é que eu posso dizer isso dele, né? Depois de ter falado uma coisa dessa, né? De que o único pecado que aquela igreja reconhece, o único pecado é o pecado da incredulidade. O que você acha disso? O único pecado que é pecado é o pecado da incredulidade. O resto não é pecado, não. O que você acha disso? Eu estou falando isso aqui para você porque isso está na internet. Isso aí qualquer hora você vai se esbarrar nisso. Então, para você não errar, eu já estou te avisando, para você não acreditar, porque esse é um daqueles que a Bíblia fala, são os falsos pastores, são os falsos mestres, são pastores que estão ensinando as ovelhas deles, não estão ensinando as ovelhas de Jesus, não, porque as ovelhas de Jesus, o próprio Jesus ensina. Você é ovelha de quem? Então a palavra te ensina. Amém, irmão? Então, por exemplo, o que a palavra ensina então para a gente, né? O que é o pecado então? O pecado é todo ato e todo pensamento que colabora para alguma coisa que vai contrastar com a vontade de Deus, que vai no contraditório à vontade. O pecado não é uma questão de certo ou errado. Tem gente que fala assim, por exemplo, comer, por exemplo, arroz, macarrão e feijão ao mesmo tempo está errado. Eu acho errado. A Cidinha come, a Cidinha chega lá em casa, por exemplo, faz um virado na panela lá e ela come. Aí ela pergunta para mim: você quer? Eu falo: não, obrigado. Né? Por exemplo, eu vou comer macarrão, como macarrão. Se eu quero comer feijão, eu como com arroz. Eu não consigo comer. Eu acho que não combina. Então, eu não como. Mas tem quem acha que combina. E isso é pecado? Isso é o quê? Pode ser errado. Uma vez nós recebemos uns italianos da Itália, né? Da Itália mesmo, vieram para cá, né? Italiano, falando italiano. Aí nós fizemos um almoço. Aí o que nós fizemos para eles? Macarrão, né? Aí fizemos macarrão, fomos comer o macarrão, né? Aí as italianas, elas ajudaram a fazer o molho. O molho demorado do italiano, hein? Não é esse molho que você compra pronto, joga em cima do macarrão, não é isso não. Fica lá um tempão fazendo um molho lá. Eles acordam cedo para fazer o molho. Aí fizeram o molho, fizeram o macarrão. Aí tinha um irmão na igreja, que tinha uns irmãos ali, né? E tinha um irmão na igreja que quando fez o prato do macarrão assim, juntou a caixinha de creme de leite e fez assim, nossa, a italiana queria matar ele. Ela ficou abismada com aquilo, falou: estragou o macarrão. Então você vê, isso é pecado? Não é pecado, isso é errado. Pode ser errado para alguns, certo para outros. Então, eu, por exemplo, antes de eu me converter, tinha coisa que era errado, que eu não sabia que era pecado. Então, uma das coisas, por exemplo, que eu achava que era errado, eu não sabia que era pecado.
Eu achava que era errado desrespeitar pai e mãe. Errado. Mas aí eu descobri que não. Eu descobri que desrespeitar pai e mãe é o quê? Pecado. Por quê? Porque vai contra a palavra. Vai contra a palavra. Então o que a palavra de Deus fala? Para que os filhos honrem pai e... Então a palavra fala isso. Então tudo que vai contra a palavra é pecado. Tudo que vai. Então veja que nós temos, por exemplo, dentro dessa linha de pecado, por exemplo, tem coisa que você não sabe que é pecado, mas hoje você vai saber. Por exemplo, você sabia que tem e que é pecado? Tem gente que acha que não é pecado. A pessoa fala assim: ah, puxa, eu não sabia. Quem já ouviu a pessoa falar isso? Puxa, eu não sabia. Então, mas esse tipo de pecado que a pessoa não sabia, na Bíblia chama pecado da ignorância. Mas não é porque a pessoa ignora que não é pecado, sabia? Então, mesmo que a pessoa não saiba, e ela então vai contra Deus, ela está cometendo um pecado. Levítico capítulo 5, versículo 17, fala assim, ó: e se alguma pessoa pecar, e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Então esse versículo aqui, por exemplo, ele explica já o que é o pecado. O que é o pecado? É fazer alguma coisa contra os mandamentos do Senhor. E aí ele completa: ainda que não o saiba, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. Então não dá para a gente se esconder na ignorância. Tem pessoa que fala assim: ó, eu nem quero saber, hein? Você nem me avisa, porque eu nem quero saber, eu quero continuar assim, ó, na minha... A pessoa chama às vezes isso de inocência. Não é inocência, isso é ignorância, quando a pessoa não tem conhecimento. E algumas pessoas preferem viver dessa maneira, achando que elas não vão ter tidas como pecadoras. Mas a palavra de Deus fala que isso não exime a pessoa nem do pecado e nem da consequência do pecado. Além do pecado da ignorância, tem um outro tipo de pecado na Bíblia: o pecado da omissão. Você se omitiu, você deixou de fazer. Não é que você fez, porque na grande maioria dos pecados a gente fala assim: puxa, você fez isso, você pecou. Então a gente peca quando a gente faz, e a gente também peca quando a gente deixa de fazer. Quem está me entendendo? Então esse pecado, quando a gente deixa de fazer, se chama pecado de omissão. Está lá, por exemplo, em Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Está vendo? Então a pessoa às vezes está na igreja, por exemplo, né? Ela é observadora da palavra, e ela fala assim: olha, eu sou de oração, olha, eu não falto, eu estou nos cultos, eu sou dizimista ofertante. Mas a Bíblia está dizendo assim: então, mas se você desprezar a justiça, e se você desprezar o amor, então você também está cometendo pecado, né?
porque você está deixando de fazer, porque não é só o fato de ser dizimista, não é só o fato de ser, é praticar a justiça. Então, por exemplo, quando lá em casa, né, o pai, por exemplo, corrige o filho, corrige a filha, e a mãe, lá no escondido, abraça o filho, a filha fala assim: não liga para o seu pai não, ele é assim mesmo. Ela está sendo justa ou injusta? Então ela está pecando, né? Ela pode ser uma mulher de oração, né? Quando a mãe corrige o filho, ou a filha, e o pai age dessa maneira, então ele comete uma injustiça, né? Quando o pastor, por exemplo, ensina a igreja, e um dos obreiros, um dos departamentos, por exemplo, ou um dos irmãos fala assim: não liga não, tá? O pastor é assim mesmo, meio ignorante. Isso é justiça ou é injustiça? A pessoa está cometendo pecado. A pessoa peca. Então, lá no trabalho, por exemplo, quando a gente vê que a pessoa ela foi disciplinada, e a gente vai se envolver para poder, eu sou crente, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou, e você vai ser injusta, então você vai cometer esse pecado. O pecado da omissão da justiça, a omissão do amor, a omissão, né, de todas as coisas que Deus tem nos ensinado. Então, nós precisamos observar todo o ensinamento de Jesus. Em Lucas, um pouquinho para frente, em capítulo 12, versículo 47, fala assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites, diz a palavra. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é um servo, é uma serva de Deus, conhece a vontade de Deus, conhece a palavra, mas não aplica a palavra, não vive a palavra. O fato de ser conhecedor, o fato de conhecer a palavra, não vai justificá-lo, vai fazer com que ele então se envolva nesse tipo de pecado. Ele conhece, mas não pratica, é omisso. Ele conhece, mas não faz, é omisso. Ele fala para os outros fazer, mas ele não faz, é omisso. Entendeu? Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17, fala assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer, pergunta para o irmão, fala assim, você sabe o que você deve fazer? Pergunta aí. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, e não o faz, nisso está vendo? Então a gente não peca só naquilo que a gente faz, a gente também peca quando a gente não. Quantos estão me entendendo? Então você veja que tem o pecado que a gente sabe, que é comum quando a gente faz, tem o pecado que é da omissão, e tem também então o pecado da ignorância, né? E você tem medo disso? Tem medo do pecado? Porque eu estou sendo levantado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem me incomodado nas minhas madrugadas, por exemplo, para eu estar falando isso com a igreja, sabe? Para que a gente volte a ter medo. Você precisa voltar a ter medo. Medo das coisas. Nós estamos muito perto de alguns acontecimentos. Tem algumas coisas que estão para acontecer. Fala para o teu irmão, tem algumas coisas que estão para acontecer. Que o que vai nos assegurar chegar bem diante delas
é o nosso medo. O medo, tem o medo, é que nem colesterol, né? Tem o bom, tem o ruim, né? Tem o medo bom e tem o medo ruim, né? Entendeu? O medo bom, qual que é? É aquele que nos afasta do inimigo. É aquele que nos afasta do mal. Algumas pessoas falam assim, né? Que só morre afogado quem sabe nadar. Porque quem não sabe tem o quê? Tem medo, né? Eu não vou nadar aí não, mas escuta, está dando no joelho, Deus me livre e guarde. Eu não vou entrar aí não. Mas a pessoa, quando ela sabe, então eu acho que a igreja do Senhor Jesus está muito sábia em natação, porque o Espírito Santo tem falado comigo. Fala para eles terem medo, fala para eles respeitarem mais a palavra, fala para eles se afastarem do inimigo. Então veja que, por que nós temos que ter medo do pecado? Porque o pecado tem consequência. O pecado, ele não vai passar batido. O pecado, ele vai trazer para nós um resíduo. Então veja que, olha o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 17. Fala assim, ó, Deus foi bem claro, fala assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrer. Pergunta para o irmão: você não tem medo de morrer não, irmão? Você não tem medo de morrer? Faz a pergunta certa, né? Essa é a pergunta certa. Faz assim: você tem medo de morrer? Aí o irmão fala assim: eu tenho, né? Ou muito corajoso, fala: não tem não. Não, aí você faz a pergunta certa para o irmão. Você fala assim: e você tem medo de ser salvo? Fala para ele: tem medo de ser salvo? Porque aquele que obedece a palavra será salvo. Amém, irmão? Agora, o pecador, vai acontecer o que com ele? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Nós não morremos. Avisa quem está do teu lado, fala: boa notícia, eu não morro. Falei: eu não morro. A Bíblia fala que a gente não morre. A Bíblia fala que a gente faz o quê? Dorme. Para nós a morte é um sono. Por quê? Porque nós temos a promessa da ressurreição. Amém, irmão? Porém o pecado mata. Nós podemos ser crente, lavado e remido no sangue, batizado. Mas se nós estivermos em pecado, nós vamos morrer. Nós não vamos ser salvos. Nós não vamos ressuscitar para a vida. Nós vamos ressuscitar para outra morte. Então, nós não temos que ter medo disso. Fala para mim. Não temos que ter medo disso, pessoal. Por exemplo, eu citei aqui, falei na sexta-feira aqui, né? Por exemplo, você vai ter medo de sapo? Fala para mim. Medo de sapo? Tem alguém que tem medo de sapo? Que vamos fazer a libertação do medo de sapo aqui hoje. Se você der um beijinho nele, vira príncipe, né? A pessoa tem medo de barata, por exemplo. Tem gente que tem medo de barata em cima, né? Solta uma barata, você vê, voa gente lá de cima assim, ó. Tem uma irmã lá que tem um pavor, algumas, né? Tem medo de barata lá, ó. Essas coisas a gente não precisa ter medo, pessoal. Mas você não tem medo de perder a sua salvação? Quantos têm medo de perder a salvação, Senhor? Tem medo. Você não tem medo de perder a presença do Espírito Santo? Quantos têm medo de perder a presença do Espírito Santo? Dá medo, né? Dá medo, né? Então por causa disso, a gente tem que ter medo do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta da salvação, o pecado nos afasta do Espírito Santo. Então Deus falou: olha, não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal.
Não viva fazendo assim, ó, o bem e o mal. Não viva vindo na igreja evangélica e praticando o pecado. É isso que Deus está falando. Árvore do conhecimento do bem, a igreja. Árvore do conhecimento do mal, o pecado. Então não fica comendo o bem e o mal. Não, mas eu leio a Bíblia, está comendo bem. Ah, mas eu sou mal criado, então você está comendo mal. Não fica comendo o bem e o mal, porque vai morrer. Vai morrer. Então, olha o que diz a palavra de Deus, por exemplo. Em 1 Crônicas, capítulo de número 10, versículo de número 13. Fala assim, ó: assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Então era para Saul morrer naquela hora? Ele morreu de velhice? Ele morreu porque era uma... Não. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, ó, né? Assim morreu Saul, um rei, hein? Escolhido por Deus, hein? Como que ele morreu? Por causa do pecado. Então o pecado matou ele. Então o pecado mata ou não mata? Mata. E se eu falar para você de Acã? Acã morreu por causa do quê? Mata ou não mata? E se eu falar para você de Ananias e Safira? Morreu por quê? Mata ou não mata? Não temos que ter medo disso? Pergunta para o irmão, fala: você quer morrer, irmão? Quer morrer? Presta atenção. A pessoa fica aí aplicando botox, vai na academia, fica fazendo corrida e vive no pecado. Eu não consigo entender isso. Por que você corre? Para ter saúde. Mas então, e o pecado? Vai te matar, correndo qualquer hora aí. Vai te matar na cirurgia. Você viu que tem gente que morre na cirurgia? Você viu? A pessoa entra num lugar para sair bonita e sai morta. Olha, você viu só cada coisa? Então, a gente tem que ter medo do pecado. E o pecado às vezes está na internet, não está? Às vezes, só às vezes. Tá, não está na internet? Você tem medo? Ixi, tem que ter um medo, hein? Os crentes antigamente, quando tinha medo, falavam assim: o sangue de Jesus tem poder. Falava ou não falava? É. Você precisa aprender a falar isso. Fala: o sangue de Jesus. Fala: o sangue de Jesus tem poder. É. O crente, quando estava com medo, ele falava assim: misericórdia. Aprende a falar, fala assim: misericórdia. Não, mas não é assim, assustado. Faz uma cara assustado por irmão e fala assim: ó, misericórdia. É, assustado. Misericórdia, rindo. Quem que vai dar crédito? Misericórdia, rindo desse jeito o cara vai. Irmão. Assustado, dá um passo para trás. Então o pecado mata, não mata? E o pecado, além de matar, aqui matou o quê? Fisicamente, né? Matou de matar mesmo. A pessoa estava viva, tinha mais vida pela frente, e aí morreu. A Bíblia fala assim, ó, que o filho, eu já citei uma parte, eu vou citar o resto agora. O filho que desonra pai e mãe tem vida o quê? Curta. Porque a Bíblia fala que o filho que honra pai e mãe tem vida, então o que desonra tem vida. Então você não tem medo de desobedecer pai e mãe? A juventude aí, você não tem medo? Ah não, minha mãe é chata. Mas você não tem medo? Ela pode ser chata, quadrada, redonda, de qualquer jeito, mas você não tem medo? Porque desonrar pai e mãe significa: vai viver pouco. Podia viver muito, mas vai viver, daqui a pouco morre. Daqui a pouco está lá pai e mãe enterrando filho, enterrando filha. Está certo isso? Quem que tinha que enterrar quem? Filho tinha que enterrar? Mas por que pai enterra filho, enterra filha? Por causa de desonra, por causa do pecado. Então veja que o pecado
ainda pode matar fisicamente. E o pecado também pode matar espiritualmente. Instantaneamente também, ou aos poucos. Tem doença que mata aos poucos, não tem? Tem ou não tem? O pecado então também pode, ele pode matar assim, instantâneo. Mas ele pode também aos poucos. Você quer instantâneo ou aos poucos? Não é para você morrer não. Olha. Você quer que eu ensino você, né? Instantâneo ou primeiro aos poucos? Vamos aos poucos para não assustar, né? Eu só vou ensinar, não é para você morrer não. Fala para o irmão, fica calmo, não vai morrer agora não, irmão. Essa foi boa, hein? Eu nem percebi do jeito que eu falei, né? Vocês estão ligados, hein? Vocês estão acordados, hein? Nenhum dos dois sai fora. Quero ir para casa. Posso ir agora? Não, segura aí. Ei, Deus maravilhoso. Vamos aos poucos, presta atenção, ó. Isaías capítulo 59, versículo 2, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não, é aos poucos. O pecado, ele às vezes, ao invés de matar de uma vez, ele primeiro separa a pessoa de Deus. A pessoa vai orar assim e não encontra mais Deus. A pessoa fala assim, a minha oração não está passando da laje. Ela busca, ela vem na igreja, ela não sente mais a presença de Deus. Ela faz jejum, ela não sente mais. Por quê? Porque houve uma separação. E quem que provocou isso? O pecado. O pecado. Então o pecado, ele separa, ele distancia Deus da gente. Você não tem medo? Pergunta para mim, você não tem medo? Josué capítulo 7, versículo 11 e 12. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Aí Deus fala assim, já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Então o pecado fez Israel perder a guerra. Pastor, eu estou perdendo todas as minhas guerras. Presta atenção. O seu Deus é um Deus de guerra. Ele não perde guerra, ou perde? Se nós estamos perdendo a guerra, não é fraqueza do nosso Deus, é fraqueza de quem? Nossa. Então, Israel começou a perder a guerra, e Deus falou assim, vocês estão perdendo a guerra, porque vocês tiveram aí o pecado da omissão, e por causa disso, porque vocês se omitiram em cumprir a minha palavra, vocês então estão virando as costas do inimigo e estão correndo deles. E aí ele termina dizendo assim, e isso não vai parar, isso não vai se resolver, enquanto você não se resolver comigo, enquanto não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Então é aos poucos. A presença de Deus sai, nós vamos perdendo as batalhas, vamos perdendo as guerras, ficando vulneráveis, fragilizados, e tudo vai ficando fraco na nossa vida, relacionamentos fracos, vida financeira fraca, saúde fraca, tudo, a gente vira de águia, vira o quê?
galinha de Angola, fala assim. Fala de águia vira galinha de Angola. O irmão não sabe, fala para ele como é que faz uma galinha de Angola. E fala para ele, fala, estou fraco. Por causa do pecado, fala assim, né? Por causa do pecado. Fala assim, levanta as suas duas mãos, fala assim, eu sou crente águia. Pode aplaudir o Senhor e glorificar Deus. Agora o instantâneo, agora. Isso aqui vai aos poucos, né? Vai aos poucos. Agora o instantâneo, Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, fala assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de... Você viu aí? Então, Saul morreu por causa dos seus pecados. Acã morreu por causa dos seus pecados. Ananias e Safira morreram por causa... Foi tudo instantâneo. Tudo instantâneo. E eles foram para onde? Para o inferno. E Apocalipse está dizendo que para onde eles foram do inferno, não tem como sair. Porque a morte e o inferno vão ser lançadas no lago de... que é a segunda... aí enterrou de vez. Fala para o irmão, você não tem medo disso? Já pensou, por exemplo, a gente morrer no pecado? Na prática do pecado? Já pensou? Se instantaneamente, porque foi assim quando Ananias e Safira, no Novo Testamento, foi instantâneo, eles pecaram e morreu. Quando a mulher entrou e pecou também, o apóstolo disse para ela, está vendo ali os pés ali do seu marido? Você vai para o mesmo lugar que ele. E ela caiu, morreu. Já pensou, a pessoa está no adultério e morre? Já pensou, a pessoa está lá, por exemplo, numa contravenção e morre? Está lá no ilícito e morre? Fala para a pessoa, você não tem medo? Os crentes antigamente tinham tanto medo, que tinha medo até de cinema. Ela já até pôs a mão na boca assim, Eu vou dar o testemunho dela assim, A Cidinha, por exemplo, era mocinha e ela fugiu da escola, né? Fugiu da escola e foi para o cinema. Foi assistir o quê? Meu Pé de Laranja Lima. Já assistiu? Nem queira. Eu fui assistir o Meu Pé de Laranja Lima. Quando eu estava lá dentro, assim, o Espírito Santo deu uma voada assim perto dela, assim, ela sentiu o vento do Espírito Santo. O que ela teve? Ela teve medo, ela saiu correndo dentro do cinema, não assistiu o Meu Pé até hoje. Tinha medo de cinema. Falei, você tem medo de cinema? Os crentes tinham gozado, né? Interessante isso, né? Os crentes tinham. Os meninos iam jogar bola escondido, sabia? Escondido, jogar bola. Jogar bola, eles iam escondido. A mulher, por exemplo, ela raspava o braço escondido. Tinha gente que tinha televisão dentro do guarda-roupa escondido. É verdade. É verdade o que eu estou falando para você. Será que eles não eram crentes e nós somos? O que será que aconteceu? Eu estou procurando essa resposta. Pergunta para o irmão, fala, o que será que aconteceu? Nós estamos muito corajosos, né? Você não acha? Você não acha que nós estamos andando muito corajoso? E que com essa coragem nossa, qualquer hora a gente pode trombar? A gente pode ser surpreendido? E a gente pode ser surpreendido assim com aquela pessoa assim, sabe o fulano?
Você fala assim, sim, conta, morreu. É. Você fica até alegre esperando a boa notícia, a pessoa fala assim, então morreu. Tem que ter medo, pessoal. Já pensou, por exemplo, você vai dormir hoje e não acorda amanhã? Vai passar a noite em claro, né? Ô pastor, dizia, não vou dormir não, vou fazer uma vigília. Mas já pensou? Se a gente deita e não levanta? Já pensou? Já pensou se numa piscada de olho assim não volta? Vê se teu irmão está vivo ainda. Falei, está vivo, irmão? É perigoso. É perigoso, irmão. É perigoso. Então, para a gente, pastor, mas como é que eu vivo com isso? Então, para a gente viver bem, então o que a palavra fala? Que a gente precisa se libertar do pecado. Aleluia. Fala assim, libertar do pecado. Como que acontece isso? Gálatas capítulo 1, versículo 4, fala assim, o qual quem? Jesus, diga Jesus. Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para que nos desarraigai deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Então diga assim, Jesus Cristo nos liberta do pecado. Aleluia. João capítulo 1, versículo de número 29, fala assim, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele tira o pecado do mundo. Aleluia. Lucas capítulo 2, versículo número 11, fala assim, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o... Oh, glória a Deus. Jesus, irmão, Jesus nos tira do pecado. E sabe onde nós estamos? Na casa dele. Nós estamos na casa dele para a gente poder vencer o pecado, se libertar do peso do pecado, das amarras do pecado, das armadilhas do pecado. Lucas capítulo 19, versículo 10 fala assim, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Olha aí, nós estávamos o quê? Mas fomos achados, e Ele vem nos buscar. Diga assim, e vai levar. Oh glória, aleluia. Primeiro Timóteo capítulo 1, versículo 15 fala assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fala para quem está falando, eu sou o principal, fala aí. Eu sou o principal, fala para quem está falando, se Jesus me libertou do pecado, vai te libertar também. Se ele me libertou, liberta você também, irmão. E nós estamos aqui hoje, nessa condição favorável, nesses ventos favoráveis. Nós estamos aqui hoje, com essa condição de prestígio. Mas por que nós estamos nessa condição? Porque nós saímos da condição de pecador. Porque nós demos crédito a essa palavra. E nós aceitamos Jesus na nossa vida. Quem aceitou Jesus aqui? Aí, aceitamos Jesus. E nós, uma vez aceitando Jesus, nós fomos batizados. Quem foi batizado aqui? Aí, Então, nós éramos, vou falar para você aqui, nós éramos farinha do mesmo saco. Fala para o irmão, fala, farinha do mesmo saco. Nós viemos do mesmo lugar.
do mesmo lugar. Aqui não tem nem maior e nem menor. Nós tínhamos as mesmas origens. Quais? Uma vida no pecado. Mas Cristo nos resgatou. Cristo nos tirou de lá. E para lá não vamos voltar. Pode aplaudir e glorificar. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Aleluia. 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 Então, para a gente encerrar, né? Pastor, tem alguma outra opção? Não tem. Diga assim: Jesus é o único. Fala, igual ele não existe. Não tem. Tem um hino que fala sobre isso, não tem, é para cantar não, só para falar, né? Igual não há, né? Outro igual não há. Fala assim, outro igual não há. É. Não tem. Então diga assim: Jesus é o único. Eu não vou ler, mas os versículos que eu trouxe aqui para você falaria assim, ó, que Jesus é o único intercessor. Jesus é o único remédio. Jesus é o único alimento, é a única fonte da verdade, é o único fundamento, é o único Salvador. Quantos podem adorá-lo? Quantos podem glorificá-lo? Aleluia. Adore a Ele, digno de todo louvor, digno de toda glória, digno de toda honra, digno, poderoso para salvar. Jesus. Vamos ficar de pé, pessoal, vamos ficar de pé. Aleluia. Quanta coisa que Ele fez na nossa vida, né? Quantos de nós aqui, ó, já não era para estar morto por causa do pecado, né? Quantos de nós aqui, né? Há muito tempo já era para estar lá, por exemplo, sepultado. E Deus então, quando nós entregamos nossa vida para Ele, Ele acrescentou anos de vida para nós, né? E nós estamos aqui para poder levantar nossa mão e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Até raio eu já peguei, ó. É difícil de matar, hein? Já peguei 2 já. Diz que não cai no mesmo lugar, hein? Ó. Nem o raio pôde me matar, porque ele não quis que eu morresse. Né? Quando eu leio aquela passagem, né? Eu lembro dessas coisas que eu já passei, né? E já passei cada uma, hein? Eu já vi cada coisa, hein? Deus já me deu tanto livramento já, hein? E eu me lembro daquela passagem onde Paulo fala, né? Quem me separará dele? E aí ele começa a dizer, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. E ele termina dizendo, nem a morte. A morte já passou por mim diversas vezes já. Mas quando chegou na minha casa, o sangue dele estava na porta. E teve que passar por cima. Teve que passar por cima. Não foi a morte que falou, hoje não, vou passar por cima, hoje eu vou deixar barato. Não, não foi ela não. Foi ele que falou para ela, para. Por cima, hein? E ela teve que passar. Quanta coisa maravilhosa, né? Eu olho assim, eu vejo tanta gente aqui, né, que já não era nem para estar mais aqui, tá, né? Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Então Deus faz isso na nossa vida. E Deus pode fazer isso também na sua. Senhor meu Deus e meu Pai, é numa entrega completa que nós, meu Deus, nos posicionamos diante do Teu altar, Pai. Porque diante deste apelo, nenhum de nós, Pai, nenhum sequer pode permanecer sem se mover, Pai.
porque nós sabemos, meu Deus, que a nossa luta, ela é justamente contra o pecado, Pai. A gente luta contra ele de dia e de noite, Pai. Às vezes até dormindo, o tentador vem nos atormentar, Pai. E nós temos que prevalecer, meu Deus. Nós temos que estarmos firmes. Então nós te agradecemos, Deus, por esse cuidado. Nós estávamos precisando mesmo, Pai, desse remédio que o Senhor tem para nós aqui nesta noite. Nós estamos precisando de perdão, Pai. Nós estamos precisando ser curado, Pai. Nós estamos precisando ser tratado. Nós estamos precisando ser limpo, Pai, ser purificado, Deus. E nós aqui estamos diante do Teu altar, Senhor, não para a gente poder pensar em alguém, para a gente apontar. Bom seria se a gente pudesse em pensamento estar orando por alguém, ou se a gente pudesse estar apontando alguém. Não, mas nós estamos colocando a nossa vida mesmo, Pai, e colocando diante de Ti a nossa dependência, Pai, colocando diante de Ti, Senhor, os nossos limites, as nossas fraquezas, porque ninguém sabe, mas o Senhor sabe, Pai. Ninguém viu, mas o Senhor vê, Pai. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos socorro. Em nome de Jesus, nós te pedimos ajuda, Pai. Nós te pedimos livramento. Nós te pedimos para que o Senhor possa agora estender tuas mãos de misericórdia, Pai, e alcançar nossa vida e nos resgatar, Pai, da tentação, nos resgatar do pecado, nos resgatar, meu Deus, da culpa do pecado. Tira isso de dentro de nós, Pai, o peso da nossa consciência, a dúvida, meu Deus, do nosso coração. Nos resgata desse profundo abismo, Pai. Tira de nós, Senhor, todas estas coisas que faz alterar, Pai, o nosso procedimento, porque quando a gente quer fazer às vezes o certo, são essas lembranças que nos arremete para praticar o errado, Deus. São essas coisas que às vezes impedem o agir do Teu Espírito Santo, Pai. Então, nos limpa, por favor, aquilo que a gente não pode limpar, Deus, aquilo que a gente não pode lavar, mas lava o nosso coração, Pai, e nos tira, meu Deus, das mãos do inimigo, Pai. Nós caímos no engano, Pai, nós caímos no laço. Muitos, meu Deus, às vezes são traídos, meu Deus, na ilusão, Pai. São enganados, meu Deus, por coisas que parecem ser fúteis, mas aí a gente vai descobrir que elas são violentas, escravizadoras, destruidoras, mortíferas, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço agora, Deus, estende a Tua mão e vem socorrer o Teu povo, que recebeu a Tua palavra, Pai, recebeu de uma maneira tão especial, Deus, que cada um foi se movendo, cada um foi andando, e foi, meu Deus, se aproximando da Tua presença, Pai. Então, meu Deus, eu invoco aqui o que está escrito, que todo aquele que se aproxima de Ti, Pai, não volta com as mãos vazias, Pai. E hoje nós viemos aqui buscar o perdão, nós viemos aqui buscar, meu Deus, a cura, nós viemos aqui buscar o livramento. E que bom que o Senhor tocou nesse assunto, porque nós não queríamos tocar não, Deus. Nós estávamos, na verdade, fugindo disso, Pai. Nós estávamos querendo esconder isso. Nós estávamos esperando o tempo passar, Deus, para a gente não lembrar, não ver e não ter que falar. Mas o Senhor é Deus, né? E antes que a gente morra, antes que a gente tombe, o Senhor então vem falar conosco, Pai. Quantos aqui, Senhor, não estão sendo, meu Deus, nesta noite poupados, né?
poupados da morte, né, Pai? Quantos não estão sendo aqui poupados, né, de uma consequência terrível, porque o pecado tem salário, né, Pai? A gente sabe que aquele que semeia tem que colher. A semeadura é uma opção, a tua palavra fala, mas a colheita é obrigatória, Pai. E graças a Deus, meu Senhor, que o Senhor teve misericórdia, que o Senhor estendeu a mão e abriu essa porta. Que porta, hein, Deus? Porta de livramento é essa, hein, Pai? Porta de vida é essa, hein, meu Deus? Porta de cura, porta de salvação, Pai. E nós queremos te agradecer por tamanha misericórdia. Queremos te agradecer, Pai, pelo teu grande amor, porque realmente, meu Deus, realmente nós somos pecadores. Realmente o pecado está diante de nós, meu Deus, dia e noite, Pai. Realmente o pecado nos acusa, o pecado pesa, o pecado, meu Deus, ele nos fragiliza, o pecado, meu Deus, ele nos traz, Senhor, uma cegueira, uma surdez, uma paralisia. Senhor, perdoa o nosso pecado, pede perdão aí pelo seu pecado, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo dele. Você tem que ter medo da consequência do pecado dele, não. Mas pastor, se eu confessar o meu pecado, ele não vai. Não, ele não vai se você confessar, não. Agora, se você permanecer no pecado, ele também não vai. Ele permite aquele que vai, porque Deus não castiga ninguém, mas o diabo não é bom. O pecado tira a gente das mãos de Deus, e o pecado põe a gente nas mãos do diabo. E o diabo, ele vem para matar, ele vem para roubar, e ele vem para destruir. E agora você está saindo das mãos dele. Então confessa o teu pecado diante de Deus. Faz igual Davi e confessa. Confessa, reconhece. No meio dessa oração eu vou fazer essa pausa para você poder falar com ele, para você poder clamar pela misericórdia dele, para você voltar a ter a comunhão da presença dele, para você voltar a sentir de novo o primeiro amor na sua vida, no seu coração. Oh Pai, escuta essas orações, Deus, que no silêncio, Pai, no silêncio humano, grita no mundo espiritual pelo teu socorro, Pai. Ouve essas orações, Pai, que no meio, meu Deus, de apenas esboços, chega diante de Ti acompanhada de uma oração principal, que é a oração do Espírito Santo, que a Tua palavra fala que geme com gemidos inexprimíveis ao nosso favor, Pai. O Espírito Santo está junto com você agora, sabia? O Espírito Santo está intercedendo por você agora. Jesus está sentado à direita do Pai, mostrando agora para o Pai as marcas nas mãos, as marcas nos pés, porque é isso que a palavra fala, reivindicando o teu perdão. Jesus está dizendo assim para Deus: perdoa, porque eu dei a minha vida por ele, eu dei a minha vida por ela. E a palavra de Deus fala que é justamente por causa disso que nós não somos consumidos, por causa do sacrifício dele, que está sobre você agora, o sacrifício que te liberta, o sacrifício que te cura, o sacrifício que te sara. Pai, baseado no arrependimento, Pai, e baseado, meu Deus, na confissão do pecado, então eu repreendo essa enfermidade,
Em nome de Jesus, sai desse corpo agora. Eu repreendo essa fraqueza. Em nome de Jesus, sai dessa vida agora. Baseado no arrependimento e na confissão, eu repreendo esse espírito da tentação. Em nome de Jesus, sai agora. Vai embora, espírito das trevas. Baseado no arrependimento e na tua busca de perdão, eu declaro você agora liberto em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço, lava agora cada um com o sangue do Senhor. Purifica eles com esopo, Pai, e faz eles se tornarem limpos. Lava e faz eles se tornarem alvos como a neve, Pai. Faça com que agora, no lugar daquela tristeza, no lugar daquela angústia e no lugar daquele peso, que eles sintam júbilo e alegria, Pai. Em nome de Jesus, apaga diante deles os pecados e as iniquidades, Pai. E coloca dentro do coração deles um outro coração, um coração puro. E renova neles um espírito inabalável, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do nome de Jesus. Quem pode levantar a mão para o céu e dizer comigo, amém, e graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor.